O que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento? Parte 15, 17 de fevereiro de 2024. Fim deste nosso estudo. A justiça é uma das questões mais importantes da lei. Mateus 23, 23. Que tipo de justiça torna melhor quem é culpado do que quem é inocente? Isso não é um pecado recompensador? Por que isso não seria verdade também para os membros da igreja? Se a parte culpada estiver livre para se casar novamente, isso seria verdade apenas para os não membros que então fossem batizados? Por que também os membros que cometem fornicação não se divorciam e depois se arrependem? Suponha que temos dois casais na igreja, Bilardo e Sueli, Thomas e Jane. Sueli comete adultério com Thomas. Bilardo se divorcia biblicamente de Sueli e Jane se divorcia biblicamente de Thomas. Bilardo e Jane são livres para se casar novamente porque eram inocentes, então eles se casam? Se os fornicadores afastados são livres para se casarem novamente, tudo o que Sueli e Thomas devem fazer é arrepender-se do seu adultério, e então estão livres para se casar um com o outro. E a igreja deve permanecer em comunhão com todos os quatro? Alguns argumentam que, se o fornicador não pudesse casar novamente, então a parte inocente estará vinculada a duas pessoas distintas. Dizem que estamos ensinando que segundos casamentos são adultério, porque o divorciado ainda está ligado ao primeiro companheiro. Mas se uma pessoa inocente puder repudiar um fornicador e depois se casar novamente, então o primeiro vínculo deverá ser interrompido. Se for assim, o fornicador também não está vinculado, então ele também pode se casar novamente. Negar isto é dizer que a parte inocente que repudiou o fornicador e se casou novamente está ligada a duas pessoas com a aprovação de Deus? Mas Deus determina quem ele mantém em seus votos matrimoniais e quem ele libera. Ambas as pessoas fizeram a primeira aliança de casamento. O pecado do fornicador é de tal natureza que Deus libera o inocente da obrigação que assumiu? Mas Deus ainda pode manter o culpado comprometido a cumprir sua promessa de ter a união sexual com ninguém além de sua primeira esposa? Neste caso, Deus obriga a parte culpada a cumprir sua promessa, mas liberta a parte inocente da sua? Observe que é possível que uma pessoa fique vinculada aos termos de um pacto, mesmo depois que outras partes tenham sido libertadas dele. O fornicador perdeu o direito de ter uma esposa legal e bíblica. Ele não tem mais direito sobre ela como teria se tivesse permanecido puro. Mas se, por causa do seu pecado, ele não tem direito a tal direito sobre a sua primeira companheira, por que meios poderíamos chegar à conclusão de que ele tem direito a tal direito sobre alguma outra mulher? Aparentemente, ele perdeu o direito de fazer esse pacto com qualquer mulher. B. E quanto ao caso de abuso conjugal? A questão do abuso conjugal é apenas uma das muitas situações terríveis em que as pessoas podem se encontrar quando têm um casamento ruim. Outros que vêm à mente são cônjuge bêbado, jogador que gasta os fundos da família de forma egoísta, ladrão ou outro criminoso enviado para a prisão por crime e etc. Ou os problemas podem advir de situações que não sem culpa de nenhum dos cônjuges. Isso pode incluir um cônjuge que fica inválido devido a um acidente ou doença,
Um cônjuge que está preso durante anos ou que tem de deixar a cidade durante anos para fugir da perseguição religiosa ou para pregar a verdade, como nos exemplos bíblicos, e etc. Tudo isso, assim como o abuso conjugal, são situações terríveis, mas não encontro nenhuma escritura que justifique o divórcio em nenhum desses casos. No caso de abuso conjugal, pode haver alguma coisa que um cristão poderia fazer sobre a situação, mas o divórcio não é uma delas. As possibilidades podem incluir: 1. Apelo às autoridades legais para proteção. Isso pode incluir uma ordem para que o agressor deixe o cônjuge completamente sozinho por um período de tempo, ou pode levar à prisão do agressor. 2. Até onde posso dizer, um cristão é sempre livre para fugir de uma situação que ponha em perigo a sua vida física ou segurança. Os cristãos muitas vezes fugiram para escapar da perseguição. Certamente, se houver crianças em perigo, o cristão deve agir para protegê-las. Mas o ponto principal é que a ação tomada deve reconhecer que o vínculo matrimonial continua e que nenhuma das partes tem o direito de terminar o casamento ou de voltar a casar. O divórcio não é uma opção bíblica. Amém. Fim deste nosso estudo. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por este estudo, Senhor, que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, por me dar condições de poder fazer essa gravação, Senhor, para que muitos possam ouvir e também ler este estudo. Senhor, toca em cada coração, em cada mente, que possa consultar a Bíblia para ver o que deve fazer e que decisão tomar. Sim, meu Deus, graças te damos porque Tu és santo e como Tu és santo, nós devemos procurar a santificação em nossas vidas cada dia mais. Eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.